Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez como povo de Deus. Estamos conversando sobre esse tema, sola gratia, onde nós estamos olhando para essa definição, esse conceito, né? Esse termo bíblico tão usado e tão mal compreendido. Um termo bíblico sem o qual nós não estaríamos aqui, porque é pela graça de Deus que somos o que somos, mas que por vezes nós não entendemos as implicações de tamanha graça. E hoje nós vamos continuar conversando sobre essa graça, tá bom? E nós vamos vê-la por uma perspectiva bastante peculiar, de como é que ela nos ensina, como é que ela nos educa, como é que ela nos atinge. Eu queria nesse momento, antes de começarmos, pedir que Deus nos direcione, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã, obrigado porque estamos juntos aqui mais uma vez como teu povo, e obrigado porque tu tens a preeminência sobre nós, e a tua palavra é a última palavra. Que nós possamos nesse momento nos dedicar a aprender mais do que o Senhor tem a nos dizer por meio da palavra. Dê-nos corações dispostos, dê-nos mentes atentas, dê-nos espíritos dóceis, para que nós possamos de fato ceder e possamos ser quem o Senhor deseja que sejamos a partir da tua palavra. Nós oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, passou o Natal. E eu não sei se você ganhou presentes, certamente você teve que dar presentes, tá bom? Não sei se teve alguma festa onde você trabalha, algum amigo secreto, algum encontro de família. Se você tem filhos e netos, com certeza você teve que dar presentes, tá bom? Quanto maior a sua família, mais presentes você teve que dar. Não faz tanto tempo assim que nós passamos por isso. Mas se você não lembra muito do Natal, talvez você tenha estado recentemente em algum aniversário. Ou você tenha comemorado o aniversário recentemente. Tem alguém aqui que comemorou o aniversário há pouco tempo? Ok, temos vários irmãos inclusive, certo? Então vocês sabem do que eu estou falando. Seja no Natal, seja no aniversário de alguém, seja no seu próprio aniversário, nós sabemos o que é receber e também sabemos o que é dar presente. E eu queria começar nosso tempo aqui com a seguinte pergunta. Entre dar e receber, nós temos aí um presente no meio da foto, ok? E nós não sabemos qual mão está dando, qual mão está recebendo. A foto aqui é neutra, concordam comigo? Não dá para saber de onde vem, nem para onde vai. O presente está ali e temos mãos ali sem saber de onde vem e para onde vai. Gente, receber presente é bom? Depende do presente, né? Mas ok, digamos assim, um presente bonito, interessante, né? Um presente cuidadoso em saber as suas vontades. Receber um presente desse tipo, é bom ou não é? Todo mundo gosta, pessoal, não tem jeito, a gente gosta de receber presente. Agora a questão que nós vamos levantar aqui é o seguinte: e dar o presente? Dar o presente é algo que nós também gostamos de desfrutar, gostamos de participar. Atos 20, 35 nos diz o seguinte, já está escrito ali na tela, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ok, está na Bíblia, a gente sabe que é verdade, a gente sabe que a gente tem que acreditar nisso, mas no fundo é assim com a gente. Quando você pega o contexto de Atos 20, nós temos lá Paulo dizendo algo sobre esse texto, sobre essa frase, que torna ainda mais profundo. Ele diz o seguinte, que essas foram palavras do próprio Senhor Jesus. Você não acredita em mim? Abre lá na Bíblia, não tem problema, Atos 20, 35. Ele fala isso, que essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Agora, gente, onde nos evangelhos Jesus usa essa frase, ele diz essa expressão, mais bem-aventurado é dar do que receber? Onde ele faz isso nos evangelhos? Pois é, a gente olha para os evangelhos e a gente não encontra exatamente essa frase ali, mas Paulo está dizendo o que ele disse. Se Paulo está dizendo o que ele disse, e os escritos de Paulo são tão inspirados quanto os evangelhos, significa que Jesus disse isso.
Jesus disse isso, talvez ele tenha contado para o próprio Paulo, quando ele trouxe ali revelações especiais para Paulo, como ele relata em 2 Coríntios. Talvez isso tenha vindo através de alguns dos apóstolos, que não são autores dos evangelhos, nós não sabemos. Mas nós sabemos o seguinte, Jesus disse isso, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Algumas outras versões trazem ali outros termos, né? Dizem que melhor é dar do que receber, né? Mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Mas a gente entendeu aqui qual é a ideia. Certo, gente? Vamos lá. Na opinião de vocês, na história de vocês, nas experiências de vocês, vocês já tiveram alegria em receber presente? Tá, então eu quero que alguém me conte um presente que trouxe tremenda alegria para você. Os presentes ruins você não precisa contar, tá bom? Depois você marca um aconselhamento pastoral aqui com o pastor Alexandre e conta os presentes ruins, tá? Mas agora os presentes bons que você gostou de receber. Quem poderia compartilhar conosco? Levante a mão aí para a gente levar o microfone. Ok, vamos lá. Cris, por favor. Você pode ajudar, Giovanni? Tem um microfone aqui. Vamos lá, Cris. Conte-nos um presente bom que você gostou de receber. Eu estava completando, acho que 11 anos. Meus pais estavam construindo a casa onde eles moram até hoje, né? E o saldo quase negativo, né? Zerado. Aí minha mãe me chamou, falou, não tem presente. Eu faço aniversário depois do Natal ainda para ajudar, então não tem nada. Quando eu amanheci, no lugar que eu tomava café, tinha uma lata de palmito com laço vermelho de fita. Olha só. Amo palmito. Foi o palmito mais gostoso que eu comi na minha vida. O palmito mais inesperado, não é? Muito bom. Gente, olha, surpreendente, não é? Uma alegria em receber, não se esperava isso. Agora, segundo o que Jesus está dizendo, nós temos também uma alegria ainda maior em dar presentes do que em receber. Você já experimentou isso? Uma alegria enorme em dar o presente, que às vezes até supera a alegria da pessoa que está recebendo. Eu queria ouvir alguns de vocês aqui. Conta para nós um episódio onde a alegria em dar o presente, ela foi tremenda na sua vida. Vamos lá, Giovanni, ali atrás temos... Pode levantar a mão, por favor? Quem? É bem simples, mas é verdadeiro. Então, antes do Natal, uma pessoa olhou para mim e falou assim, Maria Amélia, você tem assim lençol usado que você possa me dar? Porque eu estou precisando. Aí eu tirei ela no amigo secreto. Olha só. Qual é a minha alegria? Foi dar um lençol 100% algodão para ela. Olha então, só. foi uma alegria muito grande. E algo que você sabia que ela precisava, que ela queria, e você pôde ser um instrumento desse presente chegar até ela. Ok, pessoal? Então, temos os dois lados quando nós pensamos nessa dinâmica. Receber presentes é bom? Claro que é. Agora, dar o presente, a Bíblia diz, embora não seja tão natural para nós, também envolve uma imensa alegria. Por que vocês acham que receber o presente é natural para nós? Agora, quer dizer, é natural para nós nos alegrarmos ao receber o presente, mas por que vocês acham que ao dar o presente, não necessariamente a gente sente aquela alegria? Às vezes a gente até reclama, né? Sente até um peso. Mano, podia ter escolhido um negócio mais barato, né? Por que vocês acham que acontece isso, pessoal? Porque nós temos mais dificuldades em dar, embora a Bíblia diga que é melhor, do que em receber. Queria ouvir a opinião de vocês. Por quê? Mais dificuldade em dar do que em receber. Mas vocês concordam comigo, é mais difícil, não é? Todo mundo se alegra com o presente. Agora, dar o presente, depende para quem, depende quanto, depende quantas vezes, né? Alguém gostaria de compartilhar? Por que é mais difícil se alegrar em dar do que em receber? Ninguém, né? Eu acho que é um negócio óbvio. A gente entende que é isso, certo? Agora, gente, pensem comigo. A gente acabou de passar o período do Natal. O Natal tem um negócio, pessoal, eu não quero ser místico aqui, tá bom? Eu não acredito nisso, mas tem um negócio que magnetiza as multidões. Alguns vão chamar de o espírito do Natal, o clima natalino, certo? Isso envolve todo mundo, isso envolve a sociedade, isso envolve até os não crentes, e tem um negócio no ambiente, na atmosfera, que muda, certo?
Talvez porque o Natal ele nos dê oportunidades de, por um certo período, nós sairmos de dentro de nós mesmos e nós pensarmos o que é que nós podemos fazer por outra pessoa. Seja para uma instituição de caridade, seja unir esforços para uma cantata, para um coral, seja nós contribuirmos de maneira especial com algum projeto missionário. Eu não sei o que é, mas no Natal algo assim acontece, concordam comigo? É uma época do ano em que parece que nós estamos mais fora de nós mesmos e dispostos a fazer algo para outras pessoas. O Natal talvez seja a época do ano em que a gente mais está disposto a extrair de dentro de nós uma disposição de demonstrar aos outros aquilo que é o tema dessa série. Demonstrar aos outros graça. A nossa disposição de ser, de agir, de entregar, de ofertar, de dar para os outros. Então, gente, uma experiência importante para nós daqui para frente, quando nós estivermos ali num ambiente onde presentes estão sendo dados, presentes estão sendo trocados, ao invés de a gente ficar simplesmente olhando para a pessoa que recebe o presente, para a sua reação de alegria, né? A gente precisa aprender mais com a atitude daquele que está doando. Por quê? Porque se alegrar em receber, a gente sabe fazer, é fácil. Agora, se alegrar ao dar, é algo que a gente precisa aprender cada vez mais. Então, nós precisamos aprender também olhando para a atitude daquele que está dando. Ok? Olhando para pessoas que estão felizes em ofertar, e por vezes essa alegria será maior do que aqueles que estão recebendo. Às vezes a gente olha para o rosto de algumas pessoas e nós vemos o grande prazer no fato daquela pessoa estar participando, estar doando. Há uma diversão maior, há uma satisfação maior, não necessariamente porque um presente está sendo dado, mas porque eu é que estou ali dando esse presente. É como Jesus ensinou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, nessa manhã eu quero conversar um pouco com vocês sobre a graça de Deus, como ela nos atinge e ela nos leva a contribuir, tá bom? A graça de contribuir. Quando nós falamos disso, pessoal, estamos lidando aqui com um assunto difícil, ok? Eu não quero negar a verdade de que esse é um assunto indigesto para alguns. É possível que, inclusive, alguns de nós aqui, tanto os que estão presencialmente quanto os que estão assistindo online, esteja pensando assim, eu não quero ouvir sobre esse assunto. Eu não vou a uma igreja, eu não assisto a uma aula para ouvir esse assunto. Isso para mim é um assunto pequeno, ou pior, um assunto ruim, um assunto errado, um assunto sujo, um assunto que igrejas boas não deveriam tratar. Eu sei, gente, falar sobre contribuição é um assunto difícil, ok? E a maioria das pessoas pensa assim, a maioria dos crentes tem essa visão, sentem que esse é um assunto proibido. Nós cristãos temos alguns assuntos que não se pode tocar na igreja, né? Algumas igrejas, se você falar alguma coisa, tiver algum estudo, palestra, conferência sobre sexualidade, você não pode tocar nesse assunto, é um assunto proibido. Em algumas igrejas, se você falar qualquer coisa que tangencie, que toque em algo relacionado à política, não, isso não pode de maneira nenhuma falar. Mas há um outro assunto também, que é o assunto de contribuição. Muitas pessoas não querem, fogem. Tem igrejas que até optam por evitar esse tipo de pauta para não parecer com igrejas neopentecostais. O problema, gente, é que nós não devemos evitar assuntos que Deus não evitou na sua palavra. Nosso objetivo não é lidarmos com todo o conselho de Deus nas Escrituras. Nós não somos a igreja de Cristo. Então, nós não podemos dizer, esse assunto que Deus decidiu tocar é um assunto que nós jamais mencionaremos. Nós não temos esse tipo de liberdade, ok? Mas eu entendo, é um assunto difícil. Por quê? Por alguns pontos. Primeiro, é um assunto que geralmente quando ele é abordado, pessoal, ele é abordado de maneira muito pesada. Pesado em que sentido? Deixa eu explicar para vocês. Raramente falar de contribuição é algo que mexe com o encorajamento, né? Algo que desafia positivamente as pessoas,
que as leva a entender que há algo melhor, que há algo maior e que eles estão desperdiçando suas vidas se não estiverem contribuindo. Geralmente, quando esse assunto é tratado, quando esse assunto é exposto, é como, pessoal? O que o professor, o que o pastor querem despertar nas pessoas ao tratar desse assunto? O que vocês acham? Né? Eles querem que você contribua na marra, né? Querem que você participe, doe, entregue, oferte, mas não motivado pelo seu entendimento do que a graça de Deus fez por você. Não pelo entendimento de que contribuir é uma resposta sua à graça já concedida, mas simplesmente motivado por culpa, né? Culpa. É pesado, né? É um tom duro, né? É um tom exortativo, é um tom impositivo. Culpa, culpa e culpa, ok? E muitas vezes, quando esse assunto é tratado, o objetivo é um só, não é encorajar os irmãos, mas é fazer com que eles contribuam mais. Então eu entendo, talvez alguns tenham tido experiências pregressas, né, em igrejas de onde vieram, onde isso era feito dessa maneira. E é natural que nós tenhamos uma visão um pouco mais conturbada, né, desse assunto, porque ele é percebido como pesado. Mas também, para alguns, esse é um assunto difícil, porque ele é um tema que ele é muito comercializado, né? Ele é apresentado para a gente por um viés de oferta e demanda, né? Por um viés de negócios, por um viés de mundo corporativo, por um viés de atingir metas, né? De chegar onde precisamos chegar, de atingir determinados números. E, gente, isso é inevitável. Se eu falo de contribuição motivado por culpa, o que eu vou despertar das pessoas não é o desejo de agir em graça. O que eu vou despertar nas pessoas é avareza. Avareza, o desejo de se apegar ainda mais aos bens materiais, isso que já está no nosso coração, que nós já lutamos contra isso. Se eu ajo falando sobre contribuição por esse aspecto de reforçar culpa, é natural que pessoas que já sentem a avareza apeguem-se ainda mais a ela. É por isso que quando nós pensamos no irmão ou na irmã, né, comuns, pessoas que estão aqui na igreja conosco, eles, muitas vezes, quando tem a ver com dinheiro, eles têm uma história de se sentirem alfinetados por líderes, se sentirem ressentidos, se sentirem explorados, algumas vezes se sentirem cobrados demasiadamente, como se houvesse uma dívida. Olha, você não está pagando as parcelas, né? Você está devendo no crediário com a igreja, certo? Então, existem algumas abordagens que são nocivas. E é verdade, gente, nós vivemos num país onde nós temos visto exemplos vergonhosos de pseudo-líderes cristãos, de lobos camuflados de ovelhas, e que usam um discurso de religiosidade para trazer ali técnicas incríveis, estratégias de mercado, para quê? Para poder arrecadar mais, em alguns casos até mesmo extorquir o dinheiro dos fiéis. Nós vivemos num país onde isso acontece. E é natural que quando nós queremos lidar biblicamente com esse tema, nós tenhamos esse filtro, né, de olha, mas esse é um assunto muito comercializado, né? É um assunto onde o dinheiro tem sido tratado de maneira antibíblica, e é verdade, muitas vezes tem sido assim. Porém, não precisa ser esse o tratamento. Por fim, muitas pessoas entendem que esse é um assunto difícil, porque ele é um assunto muitas vezes apresentado como confuso, né? Confuso, impreciso, não tão compreendido. Isso porque, mais uma vez, a ênfase raramente é dada para a alegria contagiante, a alegria encantadora, a alegria arrebatadora de contribuir orientado pela graça. Isso dificilmente é encorajado. Toda a pressão é feita sobre a obrigatoriedade. Tem que contribuir. Sobre a responsabilidade de dar. Você
tem essa responsabilidade, quer queira, quer não. E, gente, e embora a Bíblia diga que nós devemos contribuir, a maneira como as nossas motivações se tornarão bíblicas não é simplesmente goela abaixo. A maneira como nós vamos permitir que as nossas motivações sejam transformadas e sejam bíblicas é se nós formos constrangidos pela graça de Deus por nós e dissermos, eu quero que a minha vida seja uma resposta desta graça em tudo que eu faço. Portanto, gente, é um assunto difícil, eu sei. Para alguns é um assunto pesado, para alguns é um assunto comercializado, para outros é um aspecto confuso, porque já ouviu tanto de um lado e tão pouco de algo direcionado pela graça, mas ainda assim é um assunto que a palavra de Deus nos apresenta e um assunto que a graça de Deus nos orienta em como devemos prosseguir. Portanto, gente, algumas verdades que nós precisamos estabelecer aqui logo no início do nosso tempo. O como e o porquê damos tem maior importância para Deus do que o quanto nós damos. Ok? Então, a atitude com a qual nós contribuímos e a motivação que nos leva a contribuir, isso é mais importante para Deus do que a quantidade da sua contribuição. Certo? Em momento nenhum no Novo Testamento, Deus vai dizer o quanto é que você tem que contribuir. Ele não vai dizer isso para você. Certo? Isso mostra para nós, num senso de valores, que Deus está dando mais importância para o como devemos, para a nossa atitude de coração, e para o porquê, para a nossa motivação. Segundo lugar, atitude e motivo são sempre mais relevantes do que a quantia. Na verdade, eu estou falando exatamente a mesma frase de antes, tá bom? A sua atitude e o motivo pelo qual você contribui, eles são mais relevantes do que o quanto você está contribuindo, ok? Nós temos na Bíblia a história da moedinha da viúva, lembram disso? Né? Se você vai pensar em quantidade, aquilo era irrisório, né? É porque Deus não está dando importância para isso. Ele está vendo atitude e motivação. E por fim, o coração responde com generosidade quando não se manipula o senso de culpa como razão da contribuição. Se eu quero que pessoas contribuam por culpa, elas vão contribuir por culpa. E elas vão se apegar ainda mais à avareza. Elas vão dizer, eu vou dar só isso aqui, não me peça mais nada, porque o resto é meu. Agora, se nós queremos sermos indivíduos que contribuem, motivados pela generosidade de Deus conosco, pela graça de Deus por nós, o que acontece? A resposta que nós passamos a dar é, eu quero ser generoso tal qual o meu Deus tem sido comigo. Esse é o caminho da graça. Esse é o caminho como nós nos livramos desses assassinos da graça, né? A avareza, a cobiça, e nós passamos a olhar para o dar, para o contribuir, como um hábito maravilhoso, como um privilégio que Deus nos concede, como algo que é uma resposta de adoração nossa ao Deus que por nós tanto tem dado, deu e continua dando. Certo, gente? Então é um assunto difícil, mas é um assunto que nós precisamos compreender. Vamos lá para alguns textos bíblicos que nós vamos começar a mergulhar aqui agora, tá? A Bíblia também vai nos apresentar que contribuição, por mais que seja um assunto difícil, também é um hábito que é saudável, que é benéfico, que é maravilhoso, é louvável. Então, não apenas é um assunto controverso no qual nós precisamos entrar, mas ele é um assunto rico, valioso, maravilhoso. É um hábito saudável que nós devemos desenvolver. Qual é uma das principais desculpas, ou uma desculpa comum, para pessoas que entendem que essa ideia de contribuir é algo que não é para mim? O que uma pessoa que se recusa a ter um espírito de contribuição,
com a igreja, com a obra de Deus. Qual é a desculpa que normalmente essa pessoa dá, gente? Eu queria ouvir alguns de vocês. Qual é a desculpa que quem se recusa a contribuir normalmente utiliza? Levante sua mão aí, eu queria ouvir. Tá? Você não está falando de você necessariamente, não está falando de ninguém aqui. Pense assim, no universo de indivíduos. Quem se recusa a contribuir, normalmente ele vai dizer o quê? Qual é a razão pela qual não contribui? Normalmente fala que a pessoa, a igreja, a coisa não precisa. Já tem Exatamente, né? Não, mas já tem muito. Não precisa, né? Não tem necessidade, essa é uma desculpa. Vamos lá. Peraí. Fala de novo, por favor, Elias. Eu não confio nas pessoas que vão lidar com esse dinheiro. É verdade, né? Eu não confio nessas pessoas, eu não confio nesses indivíduos. Em alguns casos é bom não confiar mesmo, né? Mas em alguns casos isso é uma especulação sem nenhuma base. É simplesmente porque você acha que o único que pode mexer com o seu dinheiro é você. Ninguém é tão digno quanto você de administrar os recursos que você tem. Qual outra desculpa nós usamos, gente? Ok? Né? Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e o dono da prata, né? Eu não vou enriquecer pastor, porque pastor tem que sofrer, não pode ganhar bem, né? Tem que passar necessidade para aprender a depender de Deus, né? Não me sobra dinheiro. Ok, né? Eu adoraria, eu tenho um coração tão bondoso, mas não me sobra dinheiro, né? Porque eu estou parcelando meu iPhone 15, né? Aí não me sobra dinheiro. Mas tem isso, né? Tem isso. Gente, agora sim, em algumas situações de necessidade inesperada, isso acontece. Né? A gente perde muito, perde o trabalho, perde uma fonte de renda grande, a gente tem que reajustar, certo? Agora, se essa é a desculpa permanente, meu amigo, há algo equivocado ali. Mais alguém, gente? Desculpas. Aqui, por favor. Bolso convertido. Ok, a pessoa não tem o bolso convertido, né? Quando ela ouviu o evangelho, o corpo inteiro dela ouviu, menos o bolso, né? Mas sabe que na época das cruzadas, essa é uma história real. Gente, as cruzadas, elas foram um movimento, assim, sanguinário, né? Muita gente morreu e de ambos os lados. E o que acontecia? As cruzadas, né, o nome cruzadas é exatamente por isso. Porque eles iam, em nome da religião, retomar o território da Terra Santa. Por isso que eles usavam a cruz em seu peito, em seus escudos, certo? Muitos dos que iam nas cruzadas não eram cristãos coisa nenhuma. Mas eles só podiam ir se fossem batizados. Só podia ir se fosse batizado. Aí porque dentro do rito católico romano, se você é batizado, você virou católico, ok? Aí o que eles faziam? Eles pegavam esses pagãos, que precisavam que eles fossem lutar, e eles batizavam esses pagãos, mas com uma condição. Sabe qual era? Você vai entrar na água, você vai mergulhar na água, mas você vai ficar com o seu braço para fora estendido, segurando sua espada. Então eles eram batizados, e eles saíam, mas a espada deles não entrava na água. Nem a mão com a qual eles matariam pessoas. Com isso eles estão dizendo o quê? Toda a minha vida é em serviço à cruz, menos a minha mão e a minha espada. Parece que é um pouco isso que a senhora falou, né? Alguns cristãos falam, eu amo Jesus, eu entrego a vida a Ele, menos os recursos que eu tenho. Menos a minha carteira, ok? Uma desculpa também, gente, muito comum, uma desculpa mais gospel, digamos assim, é aquela pessoa que fala assim, olha, eu não contribuo porque esse não é o meu dom, né? Deus me deu outros dons e eu coloco em prática os dons que Deus me deu, mas eu não tenho o dom de contribuição, então assim, você que tem, contribua por mim e por você, porque eu não tenho esse dom, certo? Vamos ler lá Romanos 12, de 6 a 8? Vou pedir para alguém ler aí, por favor, Giovanni, leva o microfone para a gente pegar o áudio. Quem pode ler? Por favor, levanta a mão aí. Ok. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada.
Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Gente, essa é a desculpa que muitas pessoas usam, e vou dizer algo mais. Meus irmãos aqui das novas gerações não usam nem esse texto, mas usam essa desculpa, tá? Por quê? Porque a atitude de agir de maneira graciosa, generosa e contribuir com a igreja é cada vez mais raro entre os mais novos. Porque eles acreditam nisso. Não, não é assim que eu vou ajudar. Não é dando os meus recursos que eu vou contribuir, né? Então, existe essa visão e eles pegam aqui, olha, quem tem dom de profetizar, então profetize. Tem dom de serviço? Então sirva, né? Então procure algum ministério para você se encaixar. Se o dom de ensino, então esteja em alguma frente de ensino, esteja liderando ali algum grupo de ensino. Se é encorajar, aqui a ideia é do aconselhar, né? do estimular, então faça isso. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Então, às vezes, nós nos escondemos por detrás dessa lista de dons, como se ela fosse uma lista excludente, né? Então, só vai liderar quem tem dom de liderança. Gente, se fosse assim, a gente estava lascado, né? Porque o que tem de pai e mãe, que não tem dom de liderança, mas tem que liderar os filhos. O que tem de marido, que não tem dom de liderança, mas tem que liderar a casa. Então, pessoal, a gente olha para essas listas e às vezes nós achamos que eu só posso atuar na área em que eu tenho dom. E é o contrário. Essa área é a área onde eu vou mais atuar. Mas eu devo atuar em todos. Ou só quem tem dom de misericórdia tem que ter misericórdia, pessoal. Imagina a situação. Ai, meu irmão, estou precisando de ajuda. Vai para lá. Eu não tenho dom de misericórdia. Chama a fulaninha porque ela tem. Eu não. Eu estou aqui para liderar. Pessoal, não faz sentido essa visão de mundo, certo? Mesma coisa é evangelizar. Só evangeliza quem tem o dom de evangelismo? Não, isso é um chamado a todos nós, não é isso? Isso também diz respeito a contribuir, pessoal. Algumas pessoas, eu conheço algumas, e não é muito comum ter tanta gente assim, mas são pessoas que Deus soberanamente capacita a serem indivíduos com um dom de contribuição. Você conhece gente assim? Pessoas que têm o dom espiritual de contribuição. São pessoas cuja generosidade e cuja frequência em doar muito mais do que pessoas normais fazem. Isso é assustador, é espantoso, é maravilhoso de ver. Mas nem todo mundo é assim. Agora, mesmo que eu não tenha o dom de contribuição, o que nós vamos ver nos textos que nós vamos ler em seguida aqui, pessoal, é que todos nós somos convocados a isso, quer você tenha o dom ou não. Se você tem o dom, recai sobre você ainda mais responsabilidade. Como Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo sabia que Deus o chamou e o capacitou para ser um pregador. Ok? Se você tem um dom, ai de você se não botar em prática o dom para o qual Deus te chamou. Mas mesmo que você não tenha. Ok? Todos nós temos esse princípio orientador de como nós devemos lidar. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma viagem no tempo, tá bom, pessoal? Nós vamos voltar lá para Jerusalém no 1º século. A igreja mãe de Jerusalém passava por grande crise financeira. Crise financeira em parte porque, quando eles se converteram, a maior parte deles perdeu todos os vínculos sociais e familiares que anteriormente tinha, porque eles foram banidos da sociedade. Ou, para usar o termo atual, eles foram cancelados pela sociedade judaica. Certo? Então, eles perderam toda aquela estrutura que dava a eles subsistência. Para tornar a situação mais difícil, houve, então, lá um grande período de fome, né? Uma seca grande atingiu aquela região, como acontece aqui no nosso país, muitas vezes ali com a região do semiárido nordestino, certo? Então, eles já estavam passando grande crise financeira e agora estavam passando também por fome causada por uma seca.
Porém, alguns quilômetros, vários quilômetros, melhor dizendo, ali no mar Mediterrâneo, nós tínhamos a cidade de Corinto. Uma outra região, já no mundo grego, onde a situação era exatamente o inverso. Os cristãos de Corinto tinham recursos. Havia em Corinto grande prosperidade financeira. Então, o que acontece, gente? O apóstolo Paulo, ele escreve cartas aos coríntios e ele incentiva esses cristãos de Corinto a auxiliarem financeiramente os irmãos de Jerusalém. A agirem de maneira graciosa e contribuírem com as necessidades que os irmãos de Jerusalém estão enfrentando. Esse é o tema que percorre 2 capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lá em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, são 2 dos melhores capítulos em toda a Bíblia para falarmos sobre contribuição motivada pela graça de Deus. Paulo vai discorrer sobre esse tema do início ao fim. Tá bom, gente? Então nós vamos agora ler algumas porções de 2 Coríntios 8 e 9. E o restante da nossa aula, basicamente, nós vamos percorrer esses 2 capítulos, tá bom, pessoal? E nós vamos extrair diversos princípios sobre contribuição a partir desses 2 capítulos. Vamos ver como é que começa ali. 2 Coríntios capítulo 8, nós vamos ver aqui dos versos 1 a 5. Se tiver pequeno para você ler aí, abra na sua Bíblia, tá bom? Eu estou usando a versão NVI. Ok? Eu vou ler aqui, 2 Coríntios 8. É o intervalo agora, é isso? Então não vou ler nada. Deixa eu ler na volta, tá bom, gente? Na volta nós começamos a ler o texto. Muito bem, gente, nós estamos falando da contribuição como um hábito saudável, maravilhoso, louvável, encorajador. E nós vamos começar a ler 2 Coríntios, a partir do capítulo 8. Vamos ler o 8 e o 9. O texto está ali na tela para vocês. Vejam só, Paulo vai introduzir o assunto da contribuição, mas vejam como ele faz isso. A partir do verso 1 ele diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então, ele começa a encorajar os coríntios a contribuírem, pegando como exemplo que os cristãos da Macedônia, certo? Provavelmente ele está falando aqui da igreja de Filipos, dos filipenses, do que eles fizeram. Então ele vai usá-los como exemplo. Verso 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, gente, as igrejas da Macedônia contribuíram quando estavam vivendo um momento de tranquilidade? É isso que o texto diz no verso 2? Não, eles estavam na mais severa tribulação. Eles contribuíram quando eles tiveram uma sobrinha de dinheiro. Vamos fazer o que com esse excedente de caixa, foi isso? Não, eles contribuíram a partir de qual situação financeira, pessoal? Extrema pobreza, ok? Mas fizeram isso com grande alegria e também em rica generosidade, certo? Eles exercitaram o privilégio de doar, mesmo numa situação onde normalmente nós acharíamos que, não, aí não faz muito sentido você participar. Verso 3. Paulo diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esses versos que lemos aqui agora nos mostram algo importante sobre a origem da contribuição dessa igreja, gente.
as ofertas das igrejas da Macedônia não tiveram como origem as bolsas ou as carteiras deles. As ofertas dessas igrejas, elas começaram sobretudo, olha o que diz ali no último verso, elas se entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor. Houve então uma entrega, uma oferta de si próprios, dizendo: Deus, o que é que nós podemos fazer pelo Senhor, pela tua causa, para que a tua vontade possa se dar. Eles primeiro se entregaram ao Senhor e, como consequência de primeiramente entregarem-se ao Senhor, é que eles entenderam que deveriam entregar também financeiramente recursos, dinheiro, para ajudar a igreja, ok? Então é uma oferta que é pela graça, e oferta pela graça a gente não começa com quanto eu tenho. Oferta pela graça não começa com qual é a situação que eu estou vivendo. Oferta pela graça começa no coração. É um entendimento, é o transbordar de um coração livre do egocentrismo, um coração cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Então esse indivíduo primeiramente entrega-se a Deus, pensando: Deus, como é que eu posso ser útil para que sua vontade aconteça por meio da minha vida? Gente, veja a situação dos irmãos da Macedônia. Essa atitude não teve nada a ver com quanto eles tinham no banco, com quanto eles ganhavam por mês, mas sim o fato deles entenderem quem eles são diante de Deus. Vamos continuar a leitura do texto, porque a contribuição, ela vai se mostrar para nós como um hábito saudável, por algumas razões. Primeiro, porque a contribuição nos ajuda a manter o equilíbrio. Veja ali o que o verso 7 diz. Um de vocês, por favor, leia. 2 Coríntios 8, 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo está dizendo aqui, pessoal, que existem algumas áreas onde é normal nós vermos as igrejas sendo ricas, sendo abastadas, sendo constantes. É normal nós encontrarmos igrejas cheias de fé, igrejas com bom ensino, com uma boa palavra, uma igreja com bons princípios morais, um nível de santidade exemplar, igreja com zelo, com fervor espiritual, igreja cheia de amor. Mas nós nem sempre usamos esse mesmo critério para avaliar como é a generosidade de determinado indivíduo ou de determinada comunidade. E Paulo está dizendo, isso é desequilíbrio. Se nós somos uma igreja tão abastada em tantas áreas, nós também devemos ser fartos em contribuir. Porque, meus amigos, é agradável a gente ser instruído, receber uma aula, uma pregação, que de fato houve estudo e vem ali das Escrituras. É agradável ser abençoado. É agradável ser consolado, exortado, encorajado, ter bons líderes. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, nós não podemos esquecer que o equilíbrio exige que nós também estejamos participando da contribuição. Ok? Porque senão a igreja sempre estará capenga. Sempre haverá uma área onde nós devemos estar cedendo e fazendo aquilo que Cristo espera e que nós não estaremos a fazer. E isso vai fazer com que nós sejamos uma igreja, em vários aspectos, bastante virtuosa, mas naquele haverá um desequilíbrio, haverá um contraste, tá bom? Então, em primeiro lugar, é um hábito saudável porque nos ajuda a manter o equilíbrio, nos mantém como uma igreja que entende todas as áreas como importantes para Deus. Segundo, verso 9, eu vou pedir, Giovanni, lê para a gente também. É um hábito saudável porque nos assemelha a Jesus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ok? O que você vai perceber aqui nesse capítulo é que Paulo ele usa a ideia de contribuição por meio do termo graça. Ele chama a contribuição de graça. Ele nos exorta a transbordar em graça, e ele está falando aqui sobre
contribuição, certo? Vejam o que ele diz aqui, meus amigos. Veja o texto que acabou de ser lido. Paulo não menciona que Cristo veio por obrigação, por senso de dever, que Cristo veio por culpa, ou porque simplesmente era uma exigência, um sacrifício, ok? Ele menciona que Cristo, o que ele fez é graça. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante entendermos que o mesmo termo que ele está usando para falar da contribuição é o termo que ele usa aqui para falar do que Cristo fez por nós. Ele está dizendo que, de certo modo, é isso que Cristo fez. Cristo se deu, Cristo se ofertou, Cristo se entregou, e ele se entregou na totalidade do seu ser. Primeiramente entrega-se a Deus, para então entender como é que Deus quer que seja feito. Então, quando nós entendemos a importância de sermos esses indivíduos que agem em graça e que contribuem, que participam e que ofertam, Paulo está dizendo, olha, vocês estão sendo indivíduos que contribuem com a causa do Evangelho, como o próprio Cristo fez. E ele contribuiu com muito mais do que eu e você poderemos contribuir. E essa contribuição não é apenas financeira, ela envolve a totalidade. Primeiramente nos entregamos a Deus, mas ela também inclui a parte financeira. Ela também inclui esse aspecto. E isso nos assemelha a Jesus. Agora, indo para o capítulo 9, a contribuição é um hábito saudável porque ela combate tendências em nós que são nocivas. A tendência ao egoísmo, a tendência à cobiça, a tendência à avareza. Giovanni, lê para a gente, por favor, versos 1 a 5. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. O que nós vemos aqui, pessoal, é que o assunto contribuição não era um assunto novo entre Paulo e os coríntios. Paulo já havia tratado isso com eles e, mais do que isso, eles haviam revelado um coração desejoso de cumprir essa orientação. Eles queriam participar, eles queriam contribuir, eles reconheciam o privilégio de serem instrumentos da graça de Deus contribuindo. E os irmãos da Macedônia sabiam que os irmãos de Corinto já sabiam disso. E eles estavam animados pelo que os irmãos de Corinto iam fazer. E aí Paulo escreve. Paulo escreve aqui dizendo basicamente o seguinte, olha, vocês se dispuseram a ofertar. Vocês se dispuseram a obedecer e a agir em graça. E eu estou escrevendo para dizer para vocês o seguinte, olha, cumpram aquilo que vocês prometeram. Cumpram aquilo ao qual vocês se dispuseram. Sabe por quê? Eu preciso voltar nesse assunto com vocês. Sabe por quê? Eu preciso insistir. Porque a avareza não pode triunfar ao final. E, meus amigos, esse é um risco que Paulo sabia que poderia atingir os coríntios. Eles sabiam sobre contribuição, entendiam o valor, ok? Já haviam se disposto, mas pode ser que na hora H, a avareza, disfarçada de uma necessidade imediata, né? Disfarçada de algo não planejado, disfarçada de uma oportunidade irresistível que apareceu diante de mim. Pode ser que a avareza, no último momento, ela triunfe. E, meus amigos, isso pode acontecer comigo e com você. Nós sabemos sobre contribuição, sim, você está tendo ainda mais uma aula hoje para ter mais conhecimento sobre isso. Nós sabemos da importância, nós sabemos como os recursos são utilizados,
Mas assim como com os coríntios, a avareza pode triunfar. Pode ou não pode, meus irmãos? Né? Pense na situação, você tem um aumento salarial. Ou quando você recebe o seu 13º. Ou quando entra a sua restituição do imposto de renda. Ou quando você recebe um dinheiro e inesperadamente você nem sabia que tinha direito àquilo. Ok? Qual é a sua primeira reação em situações como essa? Eu vou dizer o que muitas vezes é a minha primeira reação. Você provavelmente não tem essa primeira reação porque você é mais santo do que eu. Mas a minha primeira reação é essa. Eu logo penso em como eu vou gastar esse dinheiro. Eu logo penso em qual viagem eu vou fazer, se dá para trocar o carro, que melhoras eu vou fazer na minha casa, se já é o momento de pegar um celular novo, ok? Um tênis novo que eu quero comprar, uma roupa nova que eu estou querendo. Gente, tudo isso, gastos que na maioria das vezes são supérfluos, né? Coisas que podem esperar, mas essa é a minha primeira inclinação. Ok? Como é que eu posso gastar esse dinheiro? Está vindo, é presente, não estava esperando, vamos queimar. E alguns de nós, né, a gente até se ilude. Alguns de nós até, eu já ouvi irmãos dizendo o seguinte: pastor, sabe por que eu jogo na loteria? Né? Eu jogo na loteria porque se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo para a igreja. Né? Não é? Eu vou dar o dízimo de tudo para missões, né? Então é o apostador piedoso, né? É o nosso irmão missionário aos lotéricos, ok? Gente, isso é uma tremenda mentira. A pessoa às vezes se auto-engana, né? Essa visão, Senhor, se eu ganhar mais, eu vou doar mais. Porque, gente, a solução não é ganhar mais dinheiro. Esse não é o foco. O foco da vida cristã não é ganhar cada vez mais. A preocupação do Senhor Jesus não está no ganhar cada vez mais. A preocupação do Senhor Jesus está em dar. E essa é a melhor maneira, meus irmãos, de nós frustrarmos o egoísmo, a cobiça e a avareza. Quando nós permitimos que a graça de Deus, ela nos impulsione e nos constranja, quando ela desperta em nosso íntimo, nosso egoísmo ele começa a minguar, ele começa a murchar. Nós começamos a agir com mais generosidade, ok? Porque é isso que acontece. Contribuir em graça é um hábito saudável que combate a nossa tendência ao egoísmo e à avareza. E essa graça também, meus irmãos, ela é contagiante. Leia para a gente, por favor, o verso 6, Giovanni. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Ok? Precisamos tomar muito cuidado com o que será dito a partir desse texto. Por quê? Porque podemos usar esse texto, compreendido de maneira equivocada, para pregarmos a heresia, a maldita teologia da prosperidade. Concordam comigo? Que esse texto mal compreendido pode nos levar a afirmar algo que a Bíblia não afirma? Certo? O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: essa graça de Deus por nós, ela é uma graça contagiante. Ok? Ela nos toma, ela nos arrebata, ela nos transforma. Reconhecer diariamente a graça de Deus por nós é algo que nos toma e que nos direciona. O que Paulo está dizendo aqui, meus amigos, é o seguinte: é impossível alguém deixar de ser generoso quando ele está completamente tomado pela graça de Deus. Não dá. Se a graça de Deus é algo que você vive, você está inundado, você mergulha nela, ela faz parte das suas compreensões, ela na verdade é a lente a partir da qual você vê a realidade. Tudo na minha vida é a graça de Deus, sem ela eu não sou nada, é por ela que eu sou o que sou. A graça de Deus, quando eu sou desperto para ela, é impossível que na minha vida não haja sinais de generosidade crescente. É isso que Paulo está dizendo aqui. E em seguida ele diz que quando nós somos generosos, fruto da graça de Deus em nossas vidas, sabe o que Deus faz? Deus concede ainda mais graça. Não necessariamente graça financeira, ok?
mas graça no sentido de que tudo aquilo que Ele entende que é bênção nas nossas vidas, Ele concede mais e mais e mais. É por isso, gente, que eu não conheço, você não conhece, nenhum cristão que é fiel em suas contribuições a Deus, motivado não por culpa, não por imposição, mas por generosidade, por graça. A gente não conhece nenhum deles que seja alguém que vive infeliz, dizendo: ah, mas eu ajudo tantas pessoas e me falta tanta coisa. Esse negócio, essa atitude reclamona, murmuradora, insatisfeita, descontente, não existe no coração de alguém que compreende a graça e é generoso a partir da graça. A pessoa pode ter pouco, mas ela entende que aquele pouco ele é permeado com bênçãos de Deus. E ela está feliz e satisfeita, por quê? Porque é isso que o texto está dizendo. Quando nós somos generosos, movidos pela graça de Deus por nós, o que é que Deus faz? Ele nos concede ainda mais graça. Sabe aquela sensação de que, puxa, a minha vida realmente está valendo a pena? Como a Bíblia diz, né? Eu sou feliz naquilo que eu faço. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Essa certeza, meus irmãos, de que a minha vida está exatamente onde deveria estar. Isso acompanha aqueles indivíduos cujo coração foi tocado pela graça de Deus e que são generosos ao obedecer e ao refletir essa graça. Este é um versículo, gente, o verso 6, que é encorajador para alguns de nós que temem, né? Mas se eu der muito, eu vou ficar sem nada, né? Então, se eu der mais do que eu dou, pode ser que no final não me reste nada. O texto diz: quem semeia muito, colhe muito. E não é necessariamente financeiro aqui que está sendo dito, mas está sendo dito que Deus age com ainda mais graça na vida dos seus servos que agem em graça. Então entenda o seguinte: o cristão, eu e você, nós, o cristão, ele não dá conforme o que ganha. O cristão é o contrário, ele ganha conforme aquilo que dá. Quanto mais se dispõe a ser instrumento de Deus, contribuindo, entregando-se primeiramente a Deus e contribuindo com o que tem para oferecer, e até como os macedônios, até com aquilo que normalmente não teria. O que acontece, meus amigos, é que ele ganha com isso. E conforme dá, ele ganha, ele cresce, ele recebe, ele é abençoado, ele encontra contentamento. Há uma base bem clara, meus amigos: nós nunca seremos mais generosos do que o nosso Deus foi por nós. E quanto mais a generosidade dele por nós nos constrange, mais nós nos dispomos a ser generosos neste mundo. Especificamente aqui, generosos na contribuição, participando financeiramente daquilo que a igreja precisa, ok? Daquilo que o reino de Deus vai desfrutar a partir dos esforços concentrados em uma igreja local. E o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: nós nunca vamos dar mais do que Deus deu para a gente. Nós nunca vamos chegar perto, nós nunca vamos esgotar aquilo que nós poderíamos ofertar, participar. Nós nunca chegaremos perto disso. Mas quanto mais a graça nos motivar, mais nós temos uma certeza: Deus agirá de maneira graciosa, suprindo-nos com muito mais do que aquilo que nós podemos ver ou que o dinheiro pode comprar, suprindo-nos com aquilo que nós não somos capazes de mensurar, suprindo-nos com aquilo que nos dará aquilo que Cristo disse: vida em abundância. Não necessariamente financeira, mas uma vida onde nós sabemos que tudo aquilo que eu preciso está claramente sendo posto e trazido por Deus diante de mim. Portanto, gente, é um hábito saudável, porque nos ajuda a manter o equilíbrio, ok? Nos assemelha a Jesus, combate a tendência ao egoísmo e à avareza em nós, e porque ela é
contagiante. A graça de Deus me contagia, eu em resposta ajo assim. E nós vamos ver agora no restante do texto que essa graça contagiante, ela não se limita apenas ao que Deus fez por mim e a minha resposta a Ele. Mas uma vez que essa minha resposta é dada diante dos olhos de outros, essa graça atraente, ela continua contagiando. Aqui acho que não está mais indo, viu? Agora foi. Ok. Então, essa é uma graça atraente, tá bom? Vamos lá agora para o capítulo 9 de novo. Vamos ler verso 7. Como que essa graça ela é atraente? Capítulo 9, verso 7. Vamos ler aí as duas primeiras frases, por favor. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Só até aí. Então, a primeira coisa que nós vemos é o seguinte: a contribuição, ela envolve uma convicção e uma doação que são pessoais. Ok? Primeiro diz aqui, cada um, certo? Então, é um chamado, é uma responsabilidade de todos nós cristãos. Cada um é uma doação que ela é pessoal, mas é uma doação que é pessoal, mas ela antes é uma convicção pessoal. Cada um contribua conforme determinou no coração. E talvez esse seja o grande problema de muitos de nós quando a gente fala de contribuição. O texto fala, cada um contribua conforme o que determinou. Esse talvez seja o problema. Nós não paramos para determinar isso. Nós não paramos para avaliar, nós não paramos para planejar. É assim com a maior parte das pessoas. Elas não determinam, elas não planejam naquilo que diz respeito a gastos, naquilo que diz respeito à economia, naquilo que diz respeito a finanças. Muitos, eles simplesmente reagem impulsivamente, certo? Eles não param para determinar. E aí é inevitável, pessoal, que muitas vezes não vá sobrar nada, porque a gente não parou para organizar e veio, né, o rolo compressor dos boletos e não sobra nada. Então, se a gente não para, cada um de nós, para ter a convicção pessoal, o mundo não vai fazer isso para nós. Então, é aí que muitos de nós erramos. Nós deixamos que as coisas aconteçam por impulso ou simplesmente no automático. E nós não paramos para determinar, para considerar, para planejar, para avaliar. E é triste porque nós não fazemos isso com outras áreas da vida, né, gente? Você já reformou casa? Se você vai reformar uma casa sem planejar, você não vai aguentar muito tempo, certo? Por quê? Porque você vai planejar que cor você quer, você vai planejar os lugares onde as tomadas vão estar, vai planejar qual parede vão ficar os ganchos das toalhas, você vai querer saber os mínimos detalhes. Por quê? Porque aquilo é algo importante. Você teve que parar, talvez você tenha até pago um profissional, um arquiteto, para poder planejar, para poder determinar, para poder saber onde e como cada coisa vai acontecer. Nós fazemos isso com várias áreas da nossa vida. Nós paramos para determinar muitas das nossas questões profissionais. Se não fizermos isso, nós somos tirados. O desafio para nós é agirmos do mesmo modo também na área de contribuição, né? Pararmos e entender que eu preciso ter uma convicção pessoal de como é que vai se dar, de como é que vai ocorrer a minha participação, a minha contribuição, certo? E é cada um. É algo que é individualizado, é algo que é personalizado. É algo que cada um de nós tem que parar, decidir e agir. Então, além de ser algo que é uma convicção pessoal, nós vemos também... Pode terminar o verso 7, Giovanni, por favor? Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ok? Então, ele diz que essa graça é atraente porque, primeiro, ela é fruto da convicção de um indivíduo, não da imposição de alguém dizendo, tem que fazer. Aquilo tem a ver com as suas convicções internas, com os seus valores, com as suas crenças. Eu entendo que é assim e é por isso que eu faço.
Ninguém está me obrigando, eu não estou barganhando, eu não estou fazendo isso para que outros vejam, é uma convicção pessoal e eu ajo com base nisso. Mas além de ser essa convicção pessoal, o texto nos fala que isso não pode ser feito com pesar, nem por obrigação. Ok? Não deve ser algo carregado de lamento, de murmúrio, né? Algo que, olha, se tivesse outro jeito, se tivesse aqui em Atibaia, uma igreja que cobrasse só 7% do dízimo, acho que eu ia para lá. Né? Porque aqui eu não quero, entendeu? Não é com essa atitude. Né? Essa atitude de querer pechinchar, quem sabe um desconto, quem sabe uma isenção por tempo de membresia, certo? Não é com essa atitude. É sem pesar. E não é por obrigação, não é porque senão alguém vai me chamar para conversar. Não, é uma convicção pessoal que eu tenho, baseada no que o próprio Deus fez por mim. Então, ao invés de ter pesar, ao invés de ter obrigatoriedade, o que é que motiva? Paulo diz, Deus ama a quem dá com alegria. E a alegria aqui, gente, vamos entender, não é simplesmente a pessoa que vai lá na frente e leva um envelope rindo para todo mundo, né? Certo? Como se estivesse apresentando um programa de auditório. A ideia aqui não é essa, a ideia aqui é alguém que está contente. É alguém que está satisfeito. É alguém tomado de felicidade ao saber que parte da sua adoração a Deus é feita por meio da sua contribuição. Okay? Essa é a alegria. Deus, o Senhor me chamou para ser teu, e esse é um dos aspectos onde eu quero deixar claro, eu sou teu, a tua vontade me alegra. Então, ela é alegre, ela é espontânea, ela não é fruto de pressão, de imposição, de lamento interno. Terceiro lugar, essa graça também é atraente porque ela é um grito para as pessoas ao nosso redor que nós sabemos quem é que nos supre. Ela é um ato de evangelização ou de glorificação de Deus por meio das nossas vidas, mostrando que no final das contas eu sei que não é a minha conta bancária que me traz a segurança, que não é o meu salário que me garante. Eu sei que quem me supre é Deus. E quando eu dou, de maneira que as pessoas sem Deus falam, mas por que você está dando? E por que uma parcela tão significativa? E por que você não reinveste esses recursos em algo que vai ser mais agradável, prazeroso para você, para a sua família? E quando essa parcela significativa, o texto fala de uma parcela generosa, é investida em contribuição e não reinvestida para minha autossatisfação, eu estou anunciando ao mundo a minha plena confiança de que no final do dia não é o meu suor e não é o meu contra-cheque. É Deus quem me supre. 2 Coríntios 9, versos 8 a 11. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Paulo está dizendo, Deus suprirá tudo que for necessário. Filipenses 4,19, você pode abrir, por favor, Giovanni? Paulo, ele pega o mesmo conceito que ele usou aqui, 4 versos para trabalhar, ele resume num verso só em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ok, gente, isso é uma promessa.
Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas. Ele vai fazer isso. O ponto é, nem sempre aquilo que eu chamo de minha necessidade é de fato uma necessidade. Nós confundimos os termos. Nós chamamos de desejos, preferências, né, sonhos, anseios, ambições, ídolos. Nós chamamos tudo isso de necessidade, né? Ai, mas eu necessito disso. Aí eu preciso. Não, você não precisa. Sabe quem sabe tudo o que você necessita? Deus. Deus sabe tudo o que você necessita. Ele está dizendo, Ele suprirá todas as suas necessidades. Ok? Tudo aquilo que Ele entende que você precisa ter, ser e experimentar, seja trazendo ou seja tirando da sua vida, Ele entende que isso é uma necessidade. E Ele fará isso. Ele agirá assim. Então, nós confiamos que é Deus quem nos supre no final do dia. E quando nós contribuímos e somos generosos, constantes, ativos, alegres e espontâneos, nós estamos passando um recado. Não sou eu quem me garanto. Não sou eu quem mantenho a minha subsistência. É Deus. E por fim, essa graça é atraente também, porque ela traz resultados que são incomparáveis. Vamos ler dos versos 12 ao 14. Volte lá para 2 Coríntios 9. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. O que nós vemos aqui, pessoal, é que essa graça de Deus, que nos desperta para sermos graciosos e generosos neste mundo, a partir das nossas igrejas, inclusive financeiramente, essa graça possui resultados que são incomparáveis e muitas vezes incontroláveis. Aqui Paulo menciona 3 reações, 3 resultados de quando nós contribuímos de modo gracioso. Primeiro, ele diz que pessoas dão glória a Deus. Veja ali no verso 12, ele diz que transbordem muitas expressões de gratidão a Deus. Pessoas estão sendo gratas a Deus, estão reconhecendo a boa mão de Deus, estão reconhecendo a bondade de Deus. E indivíduos, pessoas comuns, como eu e você, foram um instrumento para que Deus fosse mais claramente percebido, para que Deus fosse reconhecido, fosse glorificado. É o que Mateus 5,16 nos diz, certo? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, né, o Pai que está nos céus. É isso. Parte dessas boas obras tem a ver com a maneira como nós lidamos com os recursos e nós contribuímos neste mundo. Paulo diz, pessoas estão sendo gratas a Deus, expressões de glória a Deus, por meio de indivíduos que estão fazendo sua parte, contribuindo de modo gracioso. Mas não apenas pessoas espantadas e glorificando a Deus. Ele fala no verso 13 que outros glorificam a Deus pela obediência. Alguns glorificam a Deus, né, com atos de gratidão, com louvor. Outros glorificam a Deus pela obediência. Sabe o que significa, meus amigos? A graça, ela forma, ela educa, ela inspira, ela discipula, ela forma seguidores,
pessoas passam a ver a sua alegria, a sua espontaneidade, seu contentamento, seu senso de satisfação, vida plena e abundante, o seu desapego ao dinheiro, porque é Deus quem te supre, e as pessoas aprendem com esse exemplo. E dizem, eu quero viver essa vida liberta, satisfeita, plena, útil, que eu vejo na vida do meu irmão. Então há um exemplo que fala alto, pessoas seguindo os seus passos. E Paulo termina dizendo no verso 14, além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam grande afeto, ou seja, pessoas orando por vocês. Pessoas gratas, porque Deus usou vocês de modo que elas fossem abençoadas, beneficiadas. E muitas vezes elas nem sabem os nossos nomes, elas só sabem assim, a Igreja Evangélica Congregacional Atibaense ajudou em tal causa. E eles estão louvando a Deus com afeto, com gratidão, porque Deus nos usou para isso. Irmãos de vários cantos, orando, gratos, pedindo a Deus por nossas vidas, e nós sabemos que Deus é um Deus que ouve e responde às orações dos seus justos. Portanto, meus amigos, resultados incomparáveis. Para terminarmos nossa aula, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Verso 15, o último verso desses 2 capítulos que lemos, diz, graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo fala e refala sobre contribuição financeira, mas ele termina tudo isso voltando a falar sobre o grande presente de Deus, o presente indescritível de Deus para nós. O maior, o exemplo máximo, o presente impossível de se medir, o maior ato de graça da história. Ele diz, Deus deu o seu único filho. Ele escolheu dar o presente mais necessário e mais valioso para todos nós. Ele termina esse capítulo sobre contribuição falando disso, porque com isso ele nos leva à seguinte pergunta. Será que a tremenda entrega do Senhor Jesus, sua vida, não deve nos motivar a entregar também nossa vida? Tudo que somos. Primeiramente nos entregarmos a Deus, mas isso também inclui nossas coisas, que na verdade não são nossas. Será que a entrega de Cristo também não deve nos motivar a entregar tudo que somos de volta para Ele, para que possa ser usado por Ele, para a honra e glória do nome dEle? É assim que Paulo termina. Como é que nós podemos olhar para isso e procurar caminhos para vivenciar? Primeiro, sugiro que você converse com o seu cônjuge sobre o seu orçamento familiar. Se você está pensando, mas o que é um orçamento familiar? Então você precisa conversar urgentemente, tá bom? Pensando como é que os seus recursos estão sendo utilizados e o quanto tem sido utilizado de maneira superficial, materialista, mundano, supérfluo, ok? E o quanto está sendo canalizado realmente para que a obra de Deus possa avançar. Segundo lugar, avalie como está a sua sim, individualmente. Lembra que é uma convicção e uma doação que são pessoais. Avalie como está a sua fidelidade nessa área e a sua disposição à generosidade. Se você tem sido alguém que age desse modo movido por culpa, por obrigatoriedade, ou impulsionado pela tremenda graça de Cristo por você, e vendo nisso uma oportunidade de servi-lo com a totalidade do seu ser. Terceiro, faça uma análise sincera. Pegue a sua fatura de cartão de crédito, tá? Sente ali diante dela, só você, ela e Deus, tá bom? Certo? Deus vai estar lá, então lembre-se que será um momento constrangedor quando começar a ver onde cada gasto está indo ali, tá bom? Pense, que gastos hoje alimentam a sua vaidade, sua busca por status, o seu orgulho, sua necessidade de autoafirmação, e que você poderia não apenas viver bem sem eles, mas você poderia viver até melhor, se parte deles ou a totalidade deles fosse direcionado para algo mais valioso. É como ganhar almas, tá bom? Pense nisso. Quarto, para você que tem ali um dinheiro guardado,
que poupa, que tem investimentos, isso é sabedoria. Mas também pode ser um indivíduo cobiçoso ou avarento. Qual é a sua motivação ao poupar o dinheiro? Porque a gente falou muito sobre a nossa motivação ao gastar o dinheiro, né? Mas talvez o nosso problema não seja isso, seja que nós queremos poupar e poupar ao máximo, poupar até aquilo que deveria estar sendo investido, certo? Então, qual é a sua motivação ao querer guardar e acumular e ter cada vez mais? O pastor que eu conheço diz o seguinte, olha, o problema da gente guardar tanto dinheiro, né, é que no final a gente vai ser arrebatado, vai ficar tudo para o anticristo, né? Aí o anticristo vai nadar no dinheiro graças a você, meu irmão, que juntou tudo para ele, tá? Mas, gente, eu não sou contra economias, finanças, né? Eu não sou contra investimentos, eu tenho também dinheiro guardado, mas se essa é a razão principal de nós acumularmos dinheiro, se nós queremos juntar dinheiro para que tenhamos cada vez mais, talvez nós precisamos entender que há sabedoria em perder um pouco para atingirmos resultados maiores. E por fim, peça a Deus que a graça de Cristo, ela desperte em você essa alegria de contribuir. Se você está ouvindo sobre essa graça aqui hoje, mas isso não te toca, isso não te sensibiliza. Se ao ouvir sobre a grande oferta, a grande contribuição de Cristo por você, isso é notícia antiga, que não mexe com as suas entranhas, há algo muito endurecido no seu ser. E você jamais vai amar contribuir para Cristo, para a obra de Cristo, para a causa de Cristo, se você não é constrangido pelo que Ele já fez e contribuiu por você. Então eu quero pedir que você possa falar com Deus, pedir, clamar a Ele, Deus, quebra o meu coração, produz em mim um despertamento para a grandiosidade desta graça de Cristo em minha vida, porque, gente, só aí é que tudo aquilo que formos, que fizermos, que dissermos, que gastarmos, será uma expressão da nossa gratidão a Ele pela sua graça. Só então. Se não for a graça que nos motivar, nós vamos até fazer coisas corretas, mas motivados por culpa, por imposição, por obrigação. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a graça dele nos leve a sermos agentes dessa graça nesse mundo com as pessoas aqui. Vamos orar então, pedindo a Deus para que Ele nos ajude a entender a contribuição como uma expressão da graça dele que nos atinge e que nos leva a sermos graciosos. Senhor Jesus, nós somos profundamente gratos a Ti, porque o Senhor nos deu muito, o Senhor nos deu tudo, o Senhor fez por nós a contribuição máxima. O dom de Deus revelado em Cristo é o dom indescritível. E só quando nós estivermos plenamente tomados por essa compreensão, é que tudo aquilo que fizermos neste mundo não será tão custoso, tão valioso quanto aquilo que já recebemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor coloque nosso coração no devido lugar. Que o Senhor reordene nossas prioridades e coloque ali o dinheiro no local devido, não acima do que deve estar. Que nós possamos entender que participar financeiramente, que contribuir, por mais que seja um assunto difícil, é um hábito saudável. O Senhor deseja nos ver envolvidos e engajados nisso, e isso também produz resultados tremendos. É uma graça que atrai, que convence, que gera exemplo, que forma discípulos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos use para a honra e glória do Teu nome. Use-nos para que a Tua causa possa avançar neste mundo. E use-nos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom domingo, meus irmãos. Temos um aviso, ok? Irmãos, a gente passou um aviso ontem sobre o falecimento do Toninho Granda. Então, o velório está acontecendo agora pela manhã e o enterro deve acontecer entre 1h30 e 2 horas. Aqueles que conhecem o Toninho ou a nossa irmã Dona Cecília e puderem dar uma passadinha lá, seria muito importante, porque a Cecília está muito abalada, né? Porque além da morte do irmão, a outra irmã está hospitalizada e é bem séria a situação dela também, tá bom? Então esse é o primeiro aviso. Segundo é em relação às células.
nós colocamos as listas lá e você precisa inscrever o seu nome. Nós não vamos reinserir ninguém automaticamente, tá? Aqueles que já estão na mesma célula há 2, 3 anos, nós queremos incentivá-los a procurar um outro grupo. Saia da sua zona de conforto, conheça outras pessoas, sirva com outras pessoas. Então, vocês vão perceber que nós temos, além dos líderes, 12 vagas por célula. É isso mesmo. Não adianta colocar o seu nome ali 13, 14, porque nós vamos riscar, tá? Então, se você deixar para a última hora e tem uma lista de espera, se você não colocar na lista de espera também, esse ano você não vai participar de célula, tá bom? Então, não se esqueçam de fazer isso, de preferência hoje pela manhã ou amanhã ou hoje à noite, tá bom? Deus abençoe vocês, um bom domingo.